Imagine só encontrar alguém com uma presença tão extraordinária que a primeira pergunta que vem à mente não é quem é esta pessoa, mas sim, o que é isto? Há uns 2500 anos, um homem provocou exatamente essa reação, e a resposta dele, tão simples, deu origem a uma das maiores filosofias do mundo. As pessoas que o encontravam ficavam impressionadas com a sua calma, com a sua sabedoria e tentavam entender. Chegavam e perguntavam na cara: és um Deus? Ele dizia que não. Então um anjo? Um santo? E para cada pergunta, a resposta era a mesma. No final, a resposta dele foi esta: não, eu estou desperto. E essa afirmação, desperto, virou o seu título. A palavra Buda quer dizer exatamente isso, aquele que despertou. A história do budismo, então, não começa com um Deus, mas sim com um ser humano que acordou do sono da consciência normal e, simplesmente, abriu os olhos. Então, quem era esse homem? O nome dele era Siddhartha Gautama. Ele nasceu príncipe lá por volta de 563 a.C., onde hoje é o Nepal. O pai dele, o rei, queria protegê-lo de toda a dor do mundo. E assim o Siddhartha cresceu num palácio cheio de prazeres, sem nunca ter visto a velhice, a doença ou a morte. Ele tinha literalmente tudo que alguém poderia querer. Mas, a realidade não pode ser trancada por muros. Aos 29 anos, Siddhartha saiu do palácio e a vida dele mudou para sempre. Pela primeira vez na vida, ele viu um homem velho, depois uma pessoa doente e, por fim, um corpo sem vida. Essas visões abalaram-no completamente. Como é que ele podia aproveitar o luxo, sabendo que aquele era o destino de toda a gente? A quarta visão, a de um monge sereno, deu-lhe uma faísca de esperança. Naquela mesma noite, ele deixou tudo para trás. Começava ali uma busca de 6 anos para se libertar do sofrimento. E nessa busca, ele foi aos extremos. Juntou-se a setas, gente que acreditava que castigar o corpo libertava o espírito. Ele jejuou até ficar só pele e osso, quase morreu de fome. E foi aí, nesse momento de quase morte, que ele teve a sua primeira grande sacada. Nem a vida de luxo, nem a de alto flagelo o tinham levado à verdade. A resposta estava no equilíbrio, no que ele chamou de caminho do meio. É simples, dar ao corpo o que ele precisa para ser saudável, nem mais, nem menos. Com essa nova compreensão, Siddhartha sentou-se debaixo de uma figueira, determinado a não se levantar até encontrar a resposta final. Depois de uma longa meditação, ele finalmente despertou. E o conhecimento que ele alcançou não foi uma revelação divina. Foi, na verdade, um diagnóstico claro e preciso da condição humana, que ele organizou no que conhecemos como as 4 nobres verdades. E essas 4 verdades funcionam exatamente como o diagnóstico de um bom médico. Pensa bem. Primeiro, identifica-se a doença. Segundo, descobre-se a causa. Terceiro, vê-se se existe uma cura. E quarto, prescreve-se o tratamento para chegar a essa cura. Simples e lógico. A primeira verdade é que a vida é dukkha. A palavra é muitas vezes traduzida como sofrimento, mas é bem mais sutil do que isso. Significa que a vida está fundamentalmente deslocada, como um osso que saiu da articulação. Sabe, há uma fricção constante, uma insatisfação que está sempre ali no fundo. Mesmo nos momentos felizes, porque a gente sabe que eles não vão durar. E qual é a causa desse deslocamento todo? A segunda verdade aponta para Tenha, que pode ser traduzido como desejo ou sede. Mas atenção, não é um desejo qualquer, como querer o bem dos outros. Tenha é o desejo egoísta, insaciável, aquela ânsia de querer mais para si, de querer que as coisas sejam diferentes. É uma sede que, na verdade, nunca pode ser saciada e que nos mantém presos nesse ciclo. Certo. Então, se a vida está deslocada e a causa é esse desejo que não acaba nunca, será que tem uma saída? Bem, o Buda não se limitou a apresentar um diagnóstico pessimista. Ele afirmou que sim, havia uma cura, e ofereceu uma prescrição bem detalhada para alcançar. A terceira verdade é, na verdade, uma mensagem de um otimismo tremendo. O deslocamento não é uma condição permanente. Se a causa, o Tenha, pode ser entendida e extinta, então o sofrimento, dukkha, também pode acabar. A cura é totalmente possível. E a quarta verdade é o tratamento em si, o nobre caminho óctuplo. Isto não é uma lista de mandamentos para seguir cegamente, de jeito nenhum. É mais como um programa de treino de vida, completo e interligado, feito para transformar aos poucos cada aspecto do nosso ser, desde a forma como vemos o mundo até às nossas intenções, o modo como falamos, agimos e focamos a nossa mente. O Buda era uma pessoa incrivelmente prática. Ele usou uma analogia fantástica para os seus ensinamentos. Eles são como uma jangada. Uma jangada que a gente constrói com um único propósito: levar-nos de uma margem, a do sofrimento,
para a outra, a da libertação. E quando chegamos ao outro lado, a gente abandona a jangada. Não a carregamos às costas, certo? Os ensinamentos são uma ferramenta, não um dogma para ser adorado. Mas o que é exatamente essa outra margem? O que é que acontece quando se segue o caminho até ao fim? A resposta é o Nirvana. Uma palavra que muita gente conhece, mas que poucos entendem de verdade. Nirvana quer dizer, literalmente, extinguir ou apagar. Mas apagar o quê? Não é a vida, não é a consciência. O que se apagam são as chamas do desejo egoísta, do ódio, da ignorância. São as fronteiras do nosso pequeno eu que se dissolvem. Quando essas chamas se apagam, o que resta não é o nada, mas sim uma paz e uma liberdade imensuráveis. Uma vida sem limites. O próprio Buda dizia que o Nirvana está para além de qualquer descrição. É uma realidade que tem de ser vivida, não explicada. É como tentar descrever o vento. Não dá para ver, mas sentimos os seus efeitos e sabemos que é real. É uma experiência vasta e profunda, como o próprio oceano. Para se ter uma ideia real do impacto do Buda, é preciso olhar para o contexto. Os ensinamentos dele não surgiram do nada, foram uma autêntica revolução contra o sistema religioso que existia na sua época. A religião daquela época era dominada por uma casta de sacerdotes, por rituais super complexos que poucos entendiam e por debates sem fim sobre questões teóricas. O Buda rejeitou tudo isso. Ele basicamente democratizou a espiritualidade. Disse que a autoridade não vem de uma linhagem, mas da experiência de cada um, que os rituais podiam ser uma armadilha e que a salvação não vinha da graça divina, mas sim de um esforço pessoal intenso. Esta é talvez a instrução mais radical dele. Ele pedia às pessoas para não acreditarem em nada cegamente, nem mesmo nas palavras dele. A mensagem era: testa tudo por ti, vê se funciona na tua vida. A verdade tem de ser descoberta, não herdada. Cada um tem de ser a sua própria luz. E ele era implacavelmente focado no que importava. Quando lhe faziam perguntas teóricas, tipo o universo é infinito, ele recusava-se a responder. Contava a história de um homem atingido por uma flecha envenenada. Seria uma loucura esse homem não querer tratamento até saber quem disparou a flecha, de que madeira era feita ou qual era o veneno. A única coisa que importa é tirar a flecha. Da mesma forma, a única tarefa que importa é acabar com o sofrimento. No fim das contas, a mensagem do Buda é de uma enorme responsabilidade pessoal. Ele nunca se apresentou como um salvador que ia fazer o trabalho por nós. Ele via-se como um guia, alguém que encontrou um caminho e o desenhou para que outros pudessem seguir. Ele aponta a direção, mas a caminhada, essa é de cada um. E isto tudo leva-nos a uma reflexão final. O legado do Buda desafia a ideia tradicional de religião. Isso é o mais importante, não for a fé num conjunto de crenças, mas sim a coragem de olhar para dentro. E se a jornada espiritual não for sobre encontrar algo em acreditar, mas sim sobre a diligência e a vontade de simplesmente a despertar?